Graça e paz, uma boa tarde a todos os meus amados irmãos. Mais um dia, mais uma tarde que o Senhor Deus nos permite estarmos aqui gravando este vídeo, trazendo um conteúdo bíblico com mensagens de esperança, com mensagens de fé, de fortalecimento espiritual para o teu coração, para a tua alma, para os teus pensamentos, para a tua mente, enchendo então você da santa palavra de Deus, para que a cada dia nós possamos viver de maneira digna do Santo Evangelho. Então nós estamos trazendo as nossas reflexões de Natal, nós estamos trazendo mensagens que tratam sobre o verdadeiro sentido do Natal. Estamos usando aqui como base, além das Escrituras, certo? Que é a nossa maior base, a nossa maior regra, o nosso manual de regra de fé e prática para as nossas vidas. Nós estamos também utilizando aqui o livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Então nós estamos trazendo mensagens todos os dias, diárias, mensagens de esperança, desde o dia 1º de dezembro até hoje, né? Hoje é o 16º dia das nossas reflexões e eu tenho certeza que esses vídeos estão abençoando a sua vida. Desde já eu agradeço aos que curtem, aos que dão o seu like, os que compartilham, os que comentam nas nossas redes sociais. E tudo isso é para a glória de Deus. Então se inscreva no nosso canal, nos ajude, compartilhe, faça com que essa mensagem do Evangelho chegue nas famílias, chegue ao maior número de pessoas possível. Amém? Então vamos lá. Hoje, no nosso 16º dia das nossas reflexões de Natal, nós vamos estudar, nós vamos tratar esse tema: libertos para sermos parte da família de Deus. Olha que tema maravilhoso. Libertos para fazermos parte da família de Deus. Como é bom poder ser livre, como é bom poder ter essa liberdade, mas não para fazer a vontade da carne, nem para fazer a vontade, os nossos desejos, nem a vontade do mundo, nem a vontade do inimigo. Somos libertos porque Cristo nos comprou, Cristo nos resgatou. Nós estávamos escravos do diabo, escravos dos nossos prazeres, dos nossos desejos. Mas então Cristo pagou um alto preço para nos resgatar, para nos comprar. E hoje nós somos dele, nós pertencemos a ele. É por isso que quando Paulo começa as suas cartas, quando ele diz Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, aquela palavra servo no grego doulos significa escravo de Jesus Cristo. Nós somos escravos de Jesus Cristo. E há uma frase bem conhecida do grande reformador Martinho Lutero, quando ele diz, quando ele ora pedindo que a mente dele esteja cativo à palavra do Senhor. Então, meus irmãos, e como no Antigo Testamento, que quando o escravo ele terminava o seu tempo de escravidão, e o seu senhor o liberava, lhe dava carta de euforia, e ele poderia sair e viver a sua vida com a sua família, mas muitos escravos, eles preferiam ficar com os seus senhores, porque os seus senhores eram bons, porque na casa dos seus senhores era maravilhoso, então eles preferiam ficar ali, livres, mas ao mesmo tempo servindo aos seus senhores. E aí eles colocavam como algo cultural, eles colocavam uma fivela, uma espécie de brinco na orelha, representando que eles voluntariamente estavam se entregando para viver, mesmo livre pelo seu Senhor, mas eles estavam se entregando voluntariamente para estarem ali com o Senhor, porque eles não queriam sair daquele aconchego, daquela proteção, daquela vivência com o seu Senhor. Foi assim que Cristo fez por nós também, nos libertou da escravidão do pecado, e hoje nós somos livres. Então o nosso livre-arbítrio, se é que nós podemos usar esse termo, então vamos considerar esse termo. O nosso livre-arbítrio, ele é condicionado a Cristo. Então, nós de fato não somos livres
por si mesmo, para fazer as nossas vontades. Então, a nossa liberdade é Cristo. A nossa liberdade é andar, é praticar, é caminhar nos caminhos e na vontade soberana de Deus. Então, somos eternamente escravos do Senhor. Somos servos amigos ou amigos servos, porque eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. E é isso que Cristo fez por nós. Então vamos ver, trazer essa reflexão e que esta palavra fortaleça você, em nome de Jesus. Então o texto base é Evangelho de Marcos, que apresenta Cristo no ponto de vista do servo, né? Então o evangelista Marcos, ele aponta Cristo como aquele que veio servir, né? Então Marcos traz uma mensagem para aos seus contemporâneos, mostrando que Cristo é aquele que serve. Então isso é tremendo. No Evangelho de Marcos você vai encontrar Cristo sempre trabalhando, sempre em movimento. E logo saiu, e logo foi, e rapidamente, sempre Cristo em ação, servindo, curando, libertando, pregando, anunciando o Evangelho. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, nos diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? É interessante essa questão, pois aqui nos revela a missão de Cristo, aqui nos revela a humildade, o exemplo de humildade do nosso Salvador, do nosso Mestre. Por mais que ele fosse Deus homem, fosse o homem perfeito, e ele sabia de toda a sua glória na eternidade, de tudo que ele abriu mão para poder vir, para se humanizar, para se encarnar. Mas a missão dele é servir. A missão dele é mostrar aos homens que maior não é aquele que é servido, mas maior no reino de Deus é aquele que serve. Então são os paradoxos do reino. O maior é o menor e o menor é o maior. Os primeiros serão os últimos os primeiros. Os humildes são exaltados e os soberbos são humilhados. Bem-aventurados são os que choram, não os que riem. Bem-aventurados são os pobres e não os ricos. Bem-aventurados são os mansos e não os valentes. Então são esses paradoxos do reino que nos revelam a preciosidade do Evangelho, a preciosidade das coisas espirituais. Então Jesus, ele é esse exemplo de alguém que veio servir, e ele cumpriu isso de maneira perfeita, né? Servindo aos homens, curando, se compadecendo dos pobres, se dando importância à mulher, que na cultura judaica era desprezada, mas Cristo veio quebrar esses paradigmas, quebrar essas barreiras. E no final do texto diz que ele deu a sua vida em resgate por muitos, e não por todos. Aí é uma das doutrinas dos 5 pontos do calvinismo, da tulipe, né? Que é a expiação limitada. Não que a morte de Cristo não tenha essa abrangência mundial ou universal. Não é que a morte de Cristo não tenha esse amor imensurável, esse grande amor que poderia sim salvar a todos. Mas Deus decidiu que nem todos serão salvos. A soberania de Deus, Deus decidiu desde a eternidade que alguns irão para a perdição e outros irão para a salvação. Mas isso não seria uma justiça de Deus, pastor Cleide? Obviamente que não, porque os nossos pecados nos condenavam. Toda a humanidade foi cerrada debaixo do pecado, porque todos estavam destituídos, afastados da graça de Deus. Não há um justo sequer. Então Deus, na sua justiça soberana, ele poderia condenar toda a humanidade, e ele continuava sendo um Deus justo. Claro que sim. Por quê? Porque afrontamos a Deus com os nossos pecados. Adão e Eva pecou e trouxe essa maldição para toda a humanidade. E todos que são nascidos de homem e mulher, na relação de homem e mulher, eles nascem com a natureza pecaminosa. Portanto, o nosso destino era o inferno. Portanto, a nossa sentença já estava decretada. Mas Cristo veio para mudar isso. Então, há alguns eleitos que João tem uma visão que são milhares de milhares, como a areia da praia, mas nem todos serão salvos.
Nem todos terão conhecimento da salvação, nem todos serão alcançados por essa graça, porque Deus o quis assim. Ele salva quem quer e Ele condena quem Ele quiser. Deus é soberano, nós somos criatura. E os nossos pecados nos levariam à condenação, mas alguns, a graça de Deus está salvando, a graça de Deus está resgatando. Então nós temos que entender que existe um inferno. E o inferno, ele foi feito não apenas para Satanás e os seus anjos, mas também para lançar o ímpio. Então é uma doutrina bíblica. Olha, quem mais falou no inferno foi Jesus. Então existe esse lugar em que os ímpios serão lançados lá, e todos aqueles que não temem a Deus. Então, se a expiação de Cristo fosse para salvar todos, então não tem nenhum sentido se falar de inferno, então não tem nenhum sentido de falar da justiça e da ira de Deus. Mas que fique bem claro para vocês, amados, que a Bíblia fala sim de alguns que são. Então nós queremos trazer essa mensagem de esperança para você. Então, nessa reflexão de hoje, nos mostrando que Cristo nos libertou da maldição do pecado, que Cristo morreu naquela cruz e nos trouxe perdão para nos livrar do inferno, que é uma realidade em que os ímpios serão lançados lá. E na soberania de Deus Ele decide salvar alguns. Então que esta mensagem fortaleça o seu coração e que você entenda que Cristo morreu para pagar o nosso resgate, para nos libertar da escravidão do pecado e para nos fazer ter um relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus. Que essa palavra fortaleça o seu coração, que você entenda todos os dias que o Natal não é apenas, evidentemente, um dia do ano, mas todos os dias nós podemos se achegar a Deus pelo precioso sangue do Senhor, que nos libertou, e hoje nós fazemos parte da família de Deus, que não é uma placa denominacional, mas é um povo santo em qualquer nação, língua, etnia, em qualquer lugar em que se confessa o nome de Cristo e se arrepende dos seus pecados. A graça de Deus vem e se estabelece uma igreja católica ou a igreja universal. Não é romana, mas é católica porque tem um sentido universal, de todos que se arrependem, de todos que reconhecem o santo evangelho. Então que essa mensagem de esperança fortaleça você e que você lute contra o pecado, que você entenda que a graça de Deus já te deu vitória contra o pecado, já me deu vitória contra o pecado. Nós não vencemos o velho homem na força do nosso braço, mas nós vencemos no poder do evangelho, no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo e se amanhã Deus permitir, nós estamos aqui para mais uma reflexão para a glória de Deus. Amém.